dando. Isso é... E daí assim, sabe, tu vê o cuidado de Deus, o amor de Deus. Foi um arranhão, mas poderia ser pior, então acho que tudo é cuidado, né? Isso aí. Ver como é importante buscar um relacionamento, né? O Espírito Santo age na hora que tem que agir, né? E a gente intercede. Muito bom. Isso sempre, eu acho sempre bom a gente compartilhar as coisas que acontecem, porque sempre faz aumentar ou reacender aquela chama que a gente tem na nossa fé dentro do nosso peito, né? Encorajo vocês sempre a compartilharem com a gente aí as coisas que acontecem. Mas vamos lá então. Eu conversei com a Gabi, com os Gabis, né? Hoje sobre um louvor que justamente vem trazer a mensagem de hoje, que foi esse último louvor que a gente cantou. Independentemente da cidade ou do estado, ou até do país, todo mundo já citou esse louvor, né? E eu fui até olhar, eu não sei se é um louvor traduzido ou não, mas eu fui olhar em inglês e eu achei louvores com o mesmo tema, não achei a mesma letra, mas achei com o mesmo tema. Qual? O primeiro? No último, que ele cresça e eu diminua. Porque o primeiro eu sei que tem vários e eu, tanto é que essa versão eu não sei nem cantar direito, porque no Gola eles cantam Era uma versão com outra diferente. Mas certamente esse louvor é super conhecido, como eu falei. Independentemente da cidade ou do país, muita gente conhece esse tema. Só que ele traz pra gente uma função pedagógica para todo cristão, e esse louvor é muito revelador. Só que por que esse louvor é revelador? Ele é quando a gente conhece o contexto dele. E é esse contexto que eu quero trazer para a gente refletir hoje. A gente precisa entender o contexto dele na Bíblia. E o contexto está em João 3. Eu vou ler para vocês, tá? São 8 versículos. João 3, de 22 a 30. Depois disso, Jesus foi com seus... Jesus estava falando aqui com Nicodemos. Não. É Nicodemos, acho que era. E aí depois dessa conversa com ele é que isso acontece, tá? Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Então gravem, Jesus está batizando. João também estava o quê? Batizando, em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha a ser batizado. Então os primeiros 2 versículos falam que Jesus, saindo da Judéia, vai para um lugar, começa a batizar as pessoas na água. João, seu discípulo, começa a batizar as pessoas na água, né? E aí, seguindo no que está escrito na Bíblia, surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João. Aqui está falando de João Batista. E um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, João Batista, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado de Jordão, no qual testemunhasse, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Qual é o contexto aqui? Tempos antes, a gente falou disso, célula passada retrasada, Jesus aparece, João anuncia: esse é aquele que eu não sou digno de atar as sandálias dos pés. João anuncia Jesus como Messias. Passa-se um tempo, aí os discípulos de João Batista, ainda com coração duro, escutam que Jesus está do outro lado do rio batizando pessoas na água. Eles vêm para João e falam assim: aquele cara que estava batizando outro dia aí, aquele cara que apresentou outro dia, agora está lá do outro lado batizando. Sabe o que é pior? As pessoas têm que se batizar com ele. Ou seja, os discípulos de João Batista não tinham entendido ainda. Eles estavam dizendo: cara, eles estão tomando nosso espaço. O nosso ministério está minguando e o ministério daquele cabeludo lá está se sobressaindo ao nosso. O que o João Batista faz? O João Batista faz o seguinte: galera, eu falei para vocês desde o início, nunca foi sobre mim. O ministério nunca foi meu. Eu fui enviado para preparar o caminho para ele. Mas é isso mesmo que tem que acontecer. Que ele cresça e eu diminua. Que o ministério dele cresça e o meu diminua.
que as obras dele cresçam e as minhas diminuam. O que ele está dizendo? É isso mesmo, a partir de agora eu saio de cena. E ele entra em cena. Chegou a hora, eu preparei o ambiente e chegou a hora de Jesus entrar em cena aqui no nosso meio. Ele falou, eu sou só o precursor. Quem tem que brilhar e aparecer é ele. Aqui a gente percebe onde estava o coração de João Batista. Estava no lugar certo. Cara, João Batista, ele foi um dos maiores homens da Bíblia. Tanto que as pessoas achavam que ele era o próprio Elias. Só que por ser um dos maiores homens da Bíblia, por ser um dos maiores profetas que Deus enviou para essa terra, o coração dele podia se enganar. Porque o coração dele era um coração como o nosso. E podia dizer, cara, eu sou grandão. Eu vim preparar o caminho para Jesus, sou quase Jesus. Sou primo dele, sou profeta. Só que João, não à toa foi escolhido por Deus. E não à toa teve o seu coração preparado pelo próprio Deus. Porque ali a gente vê revelado o caráter de João. Falando, cara, tudo isso que eu criei foi para ele. Todo esse tempo que eu passei no deserto pregando, batizando, foi para ele, nunca foi para mim. Eu lembro a primeira vez que eu fui ser preletor de um evento cristão. Eu me lembro que foi uma semana em jejum. Eu me lembro que eu me retirei do meio do pessoal, fiquei no fundo da igreja, onde ninguém me via, intercedendo. E eu me lembro do que eu pedi para Jesus. Eu falei, Jesus, que as pessoas não lembrem do meu rosto e do meu nome, mas que lembrem da mensagem. Eu preciso da tua intervenção aqui. Se a gente basear o nosso ministério, que pode ser a nossa família, que pode ser essa célula, que pode ser o nosso trabalho lá no Encontro das Mães, que pode ser a maneira como a gente lidar com o nosso trabalho. Se a gente colocar o nosso ministério baseado naquilo que a gente acha que a gente é, não vai dar certo. O nosso coração tem que estar no lugar certo. Tudo que a gente faz é para a honra e glória de Cristo. O nosso coração tem que ser igual ao coração de João Batista. E o que é interessante é que a gente vê no Evangelho de João, no capítulo 1, que alguns sacerdotes levitas vêm de Jerusalém para questionar João Batista. E aí eles perguntam, quem você é? Olha que interessante esse diálogo. No verso 20, João diz, e confessou e negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então, quem és tu? És tu Elias? E disse não. És tu profeta? E respondeu não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos a resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Eles foram enviados para questionar, para saber se aquele era o Messias. Ele fala, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta. Tá, mas alguém nos enviou, preciso dar uma resposta, o que eu falo de ti? Olha o que João Batista responde. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não fala nem o próprio nome. Ele não fala, eu sou João Batista, prazer. Ele fala, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele reconhece o seu lugar, ele está assumindo um posicionamento de simplicidade, de humildade. Ele não precisava falar o nome dele, ele não precisava ter título. Ele não precisava ter, naquele momento ele não precisava da igreja e ser diácono, presbítero, pastor. Ele não precisava ser ninguém. Ele só queria ser a voz de Cristo. Era tudo que ele precisava ser. Aqui, João está dizendo, eu sou aquele que Isaías mencionou. Ele está dizendo, eu sou o precursor. O Cristo não sou eu, se é isso que vocês querem saber. O Cristo está vindo aí. João não titubeou em se colocar no seu lugar, na sua posição. E o que ele ensinou para os seus discípulos era uma prática que a gente já tinha visto antes, no Velho e Novo Testamento.
No entanto, João aqui usa a palavra que no capítulo 1 do Evangelho de João não foi usada. João fala, convém que ele cresça e eu diminua. Eu sou a voz que clama no deserto, eu sou o precursor do próprio Cristo, mas convém que ele cresça e eu diminua. Agora é o seguinte, nós aqui também somos precursores de Cristo. E a gente precisa pensar como que esse texto sobre João se aplica às nossas vidas. E assim como João foi, nós somos precursores de Cristo. A Bíblia nos chama de emissários de Cristo. A primeira coisa que a gente precisa entender é o propósito de Deus para a humanidade. O propósito de Deus para a humanidade, não foi só salvar do inferno. O propósito de Deus para a humanidade não foi só tirar do enxofre. O propósito de Deus para a humanidade foi mais que isso, foi além disso. Ele queria transformar o homem à imagem do próprio Cristo. Nunca foi só tirar a gente do inferno. Por que não? Cara, porque senão era, entre aspas, fácil. A gente matava, roubava, destruía a vida inteira, chegava lá no final, refletia sobre a vida, pedia perdão. Provavelmente a gente ia se arrepender, se refletisse de verdade, se conhecesse Cristo no final da vida, se arrependia, pedia perdão, era salvo. Só que olha quanto sofrimento teria no mundo. Deus nunca criou o mundo para ter sofrimento. Então Deus queria, além de nos salvar, fazer com que a gente se portasse de acordo com o caráter de Cristo. E a gente se portando de acordo com o caráter de Cristo, olha o mundo que a gente cria. Olha o ambiente que a gente consegue criar quando a gente está reunido em família, em segurança, procurando o bem do outro. Esse era o plano de Deus para a humanidade. Vai além da salvação. O plano de Deus para a humanidade é nos chamar de filhos, assim como ele chamava o próprio Cristo de filho. A Bíblia diz em Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está falando da gente. O que a gente precisa reconhecer, mais uma vez, é de que Deus quer nos ver assim como Ele vê a Cristo. O próprio Cristo falou, vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz. É ali que Deus nos quer. 2 Coríntios 3:18 fala assim, fala que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória na imagem de Deus. Então como que a gente adota o caráter, o comportamento de Cristo? É através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai reforçando aquilo que está certo, corrigindo aquilo que está errado, vai forjando o nosso caráter. E ali a gente começa a se aproximar do caráter de Cristo. 1 João 2,6, a Bíblia diz que se alguém diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Então a gente está indo por etapas. Deus quer nos salvar, beleza. Deus quer que a gente tenha o caráter de Cristo, beleza. Deus nos enviou o Espírito Santo, beleza. Agora é a nossa parte. Agora a gente tem que andar como Cristo andou. As menções sobre a gente ser igual a Cristo, parecido com Cristo, transformados à semelhança de Cristo, não apenas são abundantes e recorrentes no Novo Testamento, mas ela mostra qual é o propósito de Deus para a humanidade, qual é o propósito de Deus para o homem. Eu falei já, não era só livrar do pecado, livrar da morte, da condenação eterna, mas que a gente caminhasse segundo caminhava Cristo. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer, uma vez que a gente entendeu o propósito de Deus para a humanidade, como que Jesus cresce? Como que ele pode ser visto? Como eu e você diminuímos? Essa é a pergunta. Como que a gente pode sair de cena? João 6,57, Jesus diz, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, aqui é que está a chave, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, se a gente quer viver de acordo com Cristo, a gente tem que se alimentar de Cristo. O que é se alimentar de Cristo?
Obviamente que essa palavra alimento aqui não fala de algo literal, mas a gente está falando da gente ser nutrido espiritualmente, sermos fortalecidos através de Cristo. Como? Como que a gente se fortalece através de Cristo? É simples. Em outros temas a gente já teve abordagens parecidas. É através do relacionamento. Coríntios 1:9, o apóstolo Paulo diz que Deus é fiel. Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Observe a declaração, foste chamados à comunhão de seu Filho. Aqui a gente é chamado para andar em comunhão com Cristo, para a gente partilhar a mesa com Cristo. O que é comunhão? Quer dizer que a gente anda junto, que a gente divide o mesmo espaço, que a gente divide as mesmas ideias, que a gente divide os mesmos princípios, que a gente divide o mesmo ambiente. Isso é andar em comunhão. Que a gente senta junto na mesa, que a gente vai junto para a sala. Isso é comunhão. O que a gente chama no final da nossa célula? Comunhão. A hora que a gente convive, a hora que a gente abre o coração, que a gente troca ideia. É isso que a gente foi chamado, é isso que o apóstolo Paulo está revelando. A gente foi chamado para andar em comunhão com Cristo. Não dá para colocar Cristo do lado de fora do escritório quando eu estou trabalhando. Falo por mim. Às vezes que eu fiz isso, eu só fiz M no escritório. A hora que eu tentei separar Cristo de mim, deu tudo errado. A gente precisa nutrir esse relacionamento. Fortalecer de forma que a gente receba cada vez mais de Cristo. Essa transformação tão necessária só vai acontecer no relacionamento, na comunhão. Não tem outro ambiente, não tem outra ocasião. Atos 4:13, a Bíblia diz assim: ao olharem para os apóstolos, reconheceram que eles andaram com Jesus. É lógico que aqui está falando que eles foram reconhecidos como quem caminhava do lado, como quem estava na presença de Jesus, no sentido físico. Eu vi vocês caminhando com Jesus aquele dia, eu vi vocês entrando na cidade com Jesus aquele dia. Mas eu quero trazer isso para o que a gente tem hoje. É impossível alguém dizer que hoje viu a gente caminhando com Jesus ali no parque. Só que o nosso relacionamento com Jesus tem que fazer com que as pessoas, de alguma maneira, percebam que a gente anda com Jesus, e não necessariamente fisicamente. Eu me lembro quando eu me voltei com todas as minhas forças para Cristo, e eu estava numa pegada de jejum, de oração, igreja, ministério. Eu lembro que eu estava num congresso. Eu nunca falei para nenhum colega meu no Brasil que eu era cristão. E eu lembro que eu estava no congresso. E aí veio um médico, veio no stand, né, fazer uma pergunta. E aí eu estava explicando alguma coisa para esse médico, e eles usam um palavreado super chulo que eu não vou repetir. A menina que era da região dele, porque eu era especialista, ela trouxe ele para falar comigo. A menina que era da região dele falou para ele: doutor, esse menino é cristão, acho que não fica bem o senhor usar esse palavreado com ele. Eu nunca falei para ela que eu era cristão, mas ela percebeu. Assim como aqueles homens viram que os apóstolos andavam com Jesus, nós como apóstolos, a gente tem que ser percebido como pessoas que andam com Jesus. Óbvio que eu já passei por momentos que eu fiz coisas que ninguém viu Jesus em mim. Óbvio. Só que são esses momentos que a gente tem que evitar. E a gente tem que buscar o relacionamento para que sejam mais momentos em que a gente seja percebido como aqueles que andam com Cristo, aqueles que têm comunhão com Cristo. É assim que a gente inspira as pessoas. Eu escutei uma vez que a gente tem que pregar incessantemente, dia e noite. E se der tempo a gente fala. O que quer dizer isso? Eu prego muito mais na maneira como me comporto. Quando as pessoas percebem que eu tenho uma luz especial, do que com as minhas palavras. Só que isso só vai acontecer se a gente está em comunhão com Cristo. Isso só vai acontecer se a gente diminuir e ele crescer. Porque enquanto o nosso eu estiver grande, a gente vai tratar tudo com o quê? Com ego, com vaidade. Me peguei recentemente em situações onde o meu ego e a minha vaidade no trabalho foram atingidos. E que eu tive que respirar 2 vezes para que eu não respondesse a determinadas situações com o meu eu. Porque eu sou ruim, eu sou falho. Eu tô cheio de problema dentro de mim. É nessas horas que a gente respira fundo e fala: Cristo, eu quero reagir segundo o teu caráter. A gente precisa cultivar esse tempo de comunhão com Cristo.
como eu falei, a comunhão com Cristo não vai só trazer a transformação na nossa vida, mas vai tornar isso perceptível para os outros, mesmo para quem nunca ouviu falar de Cristo. Um pastor disse uma vez o seguinte: se eu ficar um dia sem orar, eu percebo a diferença. Se eu ficar uma semana sem orar, a minha família percebe a diferença. Se eu ficar mais de uma semana sem orar, a igreja percebe a diferença. Ou seja, a nossa comunhão com Cristo vai ser percebido por aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que podem não estar tão próximo da gente. Eu lembro que eu recebi um imã da minha sogra que falava assim: o hábito de falar com Deus muda a maneira como a gente fala com as pessoas. E tá lá na minha geladeira. E volta e meia eu olho para aquilo e eu reflito. Porque eu sei que o meu tom de voz, a minha maneira enérgica de falar às vezes, mesmo a minha vaidade, fazem com que eventualmente a maneira como eu falo com as pessoas é inadequada. Só que quanto mais eu reflito na palavra de Deus, quanto mais eu tento olhar para o caráter de Cristo, falar, cara, esse caráter, é assim que eu preciso responder, mais eu vou mudar a maneira como eu falo com as pessoas. Isso não vem de mim, isso vem do relacionamento que a gente tem. A gente só vai chegar lá através do relacionamento. A falta de relacionamento vai fazer com que a gente perceba, que as outras pessoas percebam a carnalidade que é na gente. A falta de relacionamento vai fazer com que eu não tome um copo de cerveja, eu tome 10. A falta de relacionamento vai fazer com que eu dê o clique na foto errada. A falta de relacionamento vai fazer com que eu olhe o site errado. A falta de relacionamento vai fazer com que eu responda para minha esposa da maneira errada. A falta de relacionamento vai fazer com que eu trate o meu colega da maneira errada. A falta de relacionamento vai fazer com que eu trate o meu chefe da maneira errada. E todos esses exemplos que eu dei, acho que vocês já podem perceber o tipo do problema que isso vai trazer. Romanos 3 nos fala a respeito de nos revestirmos de Cristo. O que isso significa? Já estamos identificados com Ele na sua morte e na sua ressurreição. A gente já reconheceu Cristo como Senhor e Salvador. Agora o que Cristo fala? Pega a tua cruz e anda comigo. O que Jesus quis falar com pega a tua cruz e anda comigo? Jesus quis falar exatamente isso. Sabe o que a cruz significava? A cruz significava sentença de morte. Quando alguém passava carregando a cruz, todo mundo sabia que aquela pessoa carregando foi sentenciada à morte. Jesus está falando o seguinte: pega a tua cruz e anda comigo. Jesus está falando o seguinte: meu irmão, tu morreu. A tua vontade, o teu eu, o teu ego, a tua vaidade, tudo isso morreu. E você precisa tornar isso público, você precisa confessar que o teu eu morreu. Foi isso que Jesus quis falar. Anda, pega a tua cruz e anda. Quer dizer, mostra para todo mundo, que seja visto para todo mundo, que não é mais tu que vive em mim, mas sou eu que vivo. Não é mais tu que vive em ti, mas sou eu que vivo em ti. É isso que Jesus está falando. Por isso que Paulo falou. Efésios 4:20, o apóstolo diz: não foi assim que aprendestes a Cristo. Aqui ele não estava falando apenas de Cristo, mas do modelo de Cristo. Ele estava falando com o povo de Éfeso. E ele estava exortando eles. As coisas que estavam acontecendo em Éfeso fez com que Paulo exortasse eles. Falasse, cara, não é isso que vocês aprenderam em Cristo. Se vocês olharem para Cristo, não é assim que vocês deveriam estar se comportando. Paulo, quando intercede por Gálatas, fala assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele estava falando, cara, eu sofro por ver vocês se comportando dessa maneira. Cristo precisa participar do dia a dia de vocês precisam entrar em comunhão com Cristo. Esse Cristo ser formado em nós, obviamente estava falando de algo espiritual, desenvolvimento da pessoa, da imagem, do caráter dele, na nossa vida, na vida de Gálatas. Mas e a pergunta, beleza, já entendi como Cristo aumenta, como eu diminuo. A palavra nos ensina que a gente tem que mortificar a carne. É isso que a Bíblia fala. Romanos 8 a gente lê a respeito disso. Romanos 12 também. Em como a gente oferece o nosso corpo em sacrifício vivo. 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz:
eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Corpo, carne, vontade de olhar aquele site, vontade de tomar cachaça, vontade de voltar para a droga, vontade de pornografia. Tu vai se tornar escravo. Sabe escravo de quem? Escravo de Cristo. Eu vou te esmurrar, eu vou acabar contigo, que é isso que fazer com o escravo. Não tem mais direito. Não tem mais direito sobre a minha vida. Ali, Paulo não estava falando de autoflagelação. Ele estava falando de massacrar a carne, os desejos e os anseios dela. Jesus em Marcos 8, a partir do versículo 34, nos ensinou a importância de tomar a cruz. Acabei de falar sobre isso. O que é a cruz? Cara, a carne, acabou a tua vontade. Aquele pecado que eu cometi antes, eu não cometo mais. E as pessoas vão ver isso em mim. Eu, Vinícius, era um cara que passei a maior parte da minha vida fazendo bobagem. E eu era um cara que no meu meio era popular. Eu era mau exemplo. Essa é a verdade. Só que aí eu decidi me voltar para Cristo. Eu não precisei falar para os meus amigos, aqueles a quem eu era mau exemplo, que eu tinha mudado. Eles perceberam meu mérito, não o mérito de Cristo. Eu não sou nada. A gente está sendo observado a todo tempo. Pela nossa família, pelo nosso vizinho, pelo nosso amigo, pelo nosso parente. Então a gente tem que mostrar, cara, o meu eu morreu. Aquele que fazia bobagem, morreu. É isso que é suprimir a carne que Paulo está falando aqui. Significa que a gente tem que reconhecer a verdade, que a gente tem que morrer para a gente mesmo. E a única forma disso é a gente sair de cena. Paulo diz em Colossenses, fazei morrer a vossa natureza terrena. A hora que alguém fala um negócio que sobe o sangue, a gente vai responder com a carne, a gente respira, fala, meu, quer saber? Vou responder de outra maneira. Acontece comigo toda hora. Eu tenho a carne muito forte, sou aquele cara explosivo. Toda hora me sobe aquela vontade de dar aquela resposta atravessada. O que Paulo está me falando aqui, Vinícius? Essa natureza terrena tem que ser suprimida, senão não vai dar certo. A gente precisa se alimentar de Jesus, no relacionamento com Ele. A gente não pode alimentar a carne no sentido de fortalecer o desejo dela, pelo contrário. A gente tem que privar ela de tudo aquilo que fortalece ela. Quer ver uma coisa que eu posso falar sobre mim mesmo? Coisa que eu não privo a minha carne? Glutonaria. Ninguém gosta de falar de glutonaria, porque é um assunto que incomoda. Eu sou um glutão. Eu sei que eu não deveria comer o chocolate, eu vou lá e como. Eu estou errado. Porque isso vai trazer problema para minha família. Pode ser que eu vá para o hospital. Pode ser que aconteça alguma coisa e deixe minha família sem sustento. É pecado. Tudo que vem na nossa natureza terrena é ruim. Até a vontade pelo bendito chocolate. E Paulo está falando, a gente tem que acabar com essa natureza terrena. A gente tem que ter controle sobre a gente mesmo. É errado comer o chocolate? É óbvio que não. O que é errado é eu olhar para ele e falar, cara, eu já comi um hoje. E eu não me segurar e eu comer outro. Isso é a natureza terrena que Paulo está falando. A falta de controle. Dessa forma, se a gente controlar a nossa carne e se alimentar de Cristo, então a gente começa a nos encher dele. Por meio de oração, da palavra, da adoração, da comunhão, e a gente fortalece a imagem dele em nós. Jesus nunca perdeu o controle. Ele perdeu o controle a vez que ele quebrou tudo e mandou todo mundo sair. Ele não perdeu o controle. Ele estava de fato expulsando, porque ele tinha que expulsar, o que estavam fazendo lá era ridículo, era absurdo. Ele não perdeu o controle. Ele falou, cara, vai embora daqui. Quebra tudo isso aqui, porque isso aqui não é lugar de estar vendendo pomba, achando que pomba vai redimir pecado de alguém. Isso aqui é caso de oração. Se a gente tem que andar com o caráter dele, ele era uma pessoa que tinha autocontrole, por que a gente pode abrir mão do autocontrole? Isso não acontece de forma automática. O que a gente precisa entender foi o que João entendeu. A gente não pode só declarar da boca para fora que ele cresça ou diminua. Quando a gente
ouve esse louvor, a gente declara com os nossos lábios, a gente tem que declarar com o coração de João Batista. É assim mesmo que tem que acontecer. O meu eu diminui e Cristo cresce em mim. Aí a gente se fortalece. Aí a gente está diminuindo a nossa carnalidade. Aí a gente começa a limitar a inclinação para o erro. E aí sim a gente começa a honrar Jesus com a nossa vida. Então o que eu quero convidar hoje, galera, a gente pensar: quando que o meu eu fala mais alto? E me incluo aqui. Meu eu às vezes fala mais alto também. Mas quando que o meu eu está falando mais alto? Quando eu não ajo com o caráter de Cristo, eu estou criando problema para mim, para minha família, para os outros. Quais são esses momentos? Ou sou só eu que tenho esse momento? A gente tem que pensar nisso. Aqueles momentos que o meu eu está falando mais alto, é a hora que a gente tem que falar: cara, não. O caráter de Cristo em mim. Bem, galera, vamos orar para encerrar. Querido amado Deus, te dou graça, te louvo, te agradeço, Senhor, por esse momento que fomos abençoados, Pai, com toda a provisão, toda a saúde. Fomos abençoados, Pai, com cada pessoa, cada família reunida conosco hoje, para que a gente pudesse separar esses minutos para meditar na Tua Palavra, para escutar a Tua voz, escutar a Tua mensagem, para louvar o Teu nome, para sentirmos, Senhor, fluir o Teu Espírito Santo, para sermos transformados. E por isso eu venho te pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo permaneça conosco agora, no momento da comunhão, quando formos para casa, e que venha revelar o caráter que há em nós. Venha revelar, Senhor, nos momentos em que a nossa vaidade, o nosso ego, a nossa cólera, quando tudo aquilo que é de errado em nós vem falar mais alto e nos inclinar ao erro, que Teu Espírito Santo venha revelar e venha corrigir o nosso caráter, Senhor. Que Teu Espírito Santo fale mais alto naquele momento do pecado. Que falando mais alto possamos lembrar do Teu caráter, de quem o Senhor foi, da Tua identidade. Que a gente venha nos ajustar o nosso coração, nossos pensamentos, nossa maneira de nos portarmos. Por isso, Senhor, eu te peço que Teu Espírito Santo nos acompanhe hoje após a célula e pelos próximos dias, que o nosso coração esteja atento, Senhor, para tudo aquilo que Ele venha revelar dentro de nós. Obrigado, Senhor, pelo alimento que temos aqui. Santifica-o, purifica-o. E que aqueles que não puderem estar conosco hoje sejam abençoados, que toda a bênção derramada sobre as nossas vidas seja estendida, Pai, para esses lares, e que eles sejam alcançados, e que Teu Espírito também venha se manifestar no meio deles. Assim louvamos o Teu nome, te agradecendo e te louvando hoje e sempre. Amém e amém.